Saudações leitores, aqui é a Mila do De Livro em Livro. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu quero comentar com vocês, fazer aquele resumão tradicional sobre as leituras do mês de fevereiro. Antes de começar a falar sobre as minhas leituras do mês de fevereiro, eu quero convidar você que ainda não está inscrito ou inscrita aqui no canal, clicar aqui embaixo, taque seu dedinho aqui embaixo em inscrever-se, ativa as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos, aproveita e maratona os vídeos anteriores, tem muita coisa bacana no canal. E outra coisa, gente, curte, comenta, compartilha esse vídeo, curte aí, ó, hashtag eu amo ler aqui nos comentários pra já me dar um up aí, eu ficar toda feliz quando ver esses comentários, tá? Pra saber que vocês assistiram este vídeo. Também acompanhe as minhas redes sociais, eu tô no Twitter, no Instagram, no Facebook. Deixo aqui no box de descrição do vídeo os links e também aparece aqui na tela, né, gente? Vamos lá, crescer junto comigo? Vamos lá, eu quero que vocês venham fazer parte dessa comunidade que ama ler. Outro recadinho que salva a vida deste canal e desta pessoa que vos fala e tem que pagar os boletos todo mês é, por favor, se você for fazer alguma compra na Amazon, utiliza o meu link que tá aqui na descrição desse vídeo, nas bios das minhas redes sociais. Porque quando você compra utilizando esse link, a Amazon entende que você comprou por indicação minha, então ela me dá uma pequena comissão. Isso é muito bom pra cá, né? Pra gente poder investir no canal. E o Otávio tá aqui. Gente, esse é o Otávio, pra vocês que não conhecem. Mas ele já apareceu aqui. Não quer aparecer. Tá fresco. Meu gato gordo lindo. Então, depois desses recadinhos essenciais para este canal, eu vou apresentar para vocês as minhas leituras de fevereiro. Eu segui a mesma linha do mês passado, li 4 livros e foram livros bem interessantes. Só teve um aqui que não superou as minhas expectativas, mas mesmo assim foi bem legal. E vou falar aqui para vocês em ordem de leitura. O primeiro livro que eu concluí em fevereiro foi o livro Vox, da Christina Dauscher, publicado pela editora Arqueiro. Gente, esse livro eu li tanto no físico quanto no audiobook. Li pelo aplicativo do Outbooks, né? Eu fiz essa leitura enquanto eu estava em casa, enquanto eu ia caminhar, quando podia, né? Agora a gente voltou pro Lockdown, então a gente tem que se cuidar mais, tá? E eu li esse livro e eu posso dizer que esse foi o livro que mais me deixou frustrada. Não que o livro seja ruim, gente, o livro é bom, porém, eu acho que a forma como o marketing foi feito em cima dele, a forma como ele foi divulgado, fez com que alguns leitores ficassem com as expectativas muito elevadas, como foi o meu caso, porque disseram que o Vox era muito parecido com o Conto da Aia, disseram que era uma distopia futurista, que um governo totalitário, enfim, e eu fui nessa expectativa. Porém, o livro tem alguns problemas que me fizeram ficar frustrada, principalmente em questão dos personagens. Os personagens não inspiraram minha empatia em momento algum. E fala dessa personagem da Jean, que é uma cientista neurolinguista muito conhecida, muito inteligente, mas que ela viu toda a revolução acontecendo, a revolução política acontecendo, e ela negligenciou essa revolução. E ela ignorando todos os sinais que levavam a essa revolução que ia acontecer para um governo super antifeminista, é um governo que fazia com que as mulheres pudessem ter 100 palavras por dia e usando um contador, como se fosse um relógio desse, onde contava as palavras que elas diziam. Então é bem intenso esse livro nesse sentido de fazer a gente refletir sobre a questão da nossa voz, do nosso poder, porque é a partir do momento que a gente fala, que a gente se expressa, a gente fala o que nos incomoda, que a gente expõe aquilo que pensamos, a gente consegue mudar alguma coisa ao nosso redor. Então, quando o governo planeja fazer com que as mulheres não tenham o poder da fala, eles fazem com que elas se anulem, eles fazem com que nenhuma mulher possa dar sua opinião e elas acabem não fazendo a diferença no mundo. É isso que o novo governo aqui desse livro propõe. Que as mulheres não façam a diferença, que as mulheres sejam apenas donas do lar, cuidem dos filhos e que essas crianças elas vão crescendo, se moldando a essa nova sociedade, que é muito rígida, que é dividida entre os puros e os não puros. Então é muito intenso essa parte, mas eu não gostei da caracterização, da forma como os personagens foram expostos. Não gostei que eles não inspiram empatia, não gostei dessa parte.
parte, então deixou bem frustrada nesse quesito. Além do mais, o desenvolvimento pecou muito, eu acho, com essa questão da neurolinguista, para tentar solucionar um problema que aconteceu aqui e ela poder ter essa oportunidade, essa segunda chance de ter uma voz e ela poder, através disso, descobrir que existem pessoas que estão lutando para ter vozes. Interessante, mas não foi tão bem explorado assim, sabe? Foi explorado de forma muito superficial. Outra coisa que me incomodou nesse livro foi o fato de a escritora ter colocado um romance, quase que um triângulo romântico aqui que era meio consentido, sabe? Pareceu assim que levou a um final super conveniente e não colou, sabe? Não me interessaram muito, eu não gostei do final. O meio eu também achei que poderia ter sido melhor explorado o sentido político mesmo, em vez dessa questão apenas superficial. Essa questão de ter pessoas que são revolucionárias também poderia ter sido explorado bem mais. Não foi, então eu achei que esse livro foi o que mais me frustrou por conta das grandes expectativas que eu estava em relação a ele. Mas no geral dá pra você refletir bastante sobre o que é exposto aqui, dá pra você pensar que algo assim poderia sim acontecer, se a gente acabar não se pronunciando, se a gente acabar não valorizando o poder que nós temos de voto, o poder que nós temos de expor nossas opiniões, o poder que nós temos de fazer a diferença no mundo. Então, algo assim que acontece aqui é possível, isso assusta. Então o livro é interessante por nos mostrar uma realidade completamente possível, sabe? Se você ficar calado, se você apenas baixar a cabeça, se você for apenas um banho, sabe? É isso que pode acontecer. A minha recomendação aqui para ler Vox é que você não vá com tantas expectativas. O próximo livro que eu li em fevereiro foi um livro de uma escritora que eu amo de paixão, e foi o livro A Sala das Borboletas, da Lucinda Riley, também publicado pela editora Arqueiro. Eu acho que a editora Arqueiro apenas monopolizou as minhas leituras desse mês, porque ainda tem mais um livro aqui da editora Arqueiro. Esse livro, gente, olha como eu gostei, eu marquei bastante coisa. É um livro que é bem interessante, e já leu Lucinda Riley, ou quem já viu alguma resenha, sabe que normalmente a Lucinda ela conta duas histórias que se cruzam em algum momento, porque as personagens contam histórias que aconteceram no passado, mas essas personagens permanecem vivas, estão ali vivendo uma história no presente, e ela vai entremear capítulos com histórias do passado, capítulos com história do presente. A gente vai fazendo as conexões necessárias para juntar todos os fios dessas meadas e ver como essas histórias se cruzaram, como tudo aquilo que aconteceu no passado interferiu direta ou indiretamente na história que se passa no presente. Aqui é muito interessante porque a gente tem uma mansão. A gente vai acompanhar a história dessa mansão que está na família da Pose, que é a protagonista desse livro, por mais de 300 anos. Dentro dessa mansão tem a Sala das Borboletas, que vai ter um significado e um papel muito fundamental para a descoberta de um grande mistério que acontece nessa Sala das Borboletas. É muito interessante porque a gente acompanha a Pose desde a infância dela, o crescimento dela, juventude, até os tempos em que ela casa, fica viúva, e daí na história contemporânea a gente vai acompanhar ela e os seus filhos. Essa parte é bem interessante. Pra mim, particularmente, eu gostei muito mais da história do passado. Eu achei a Pose super carismática, super inteligente, batalhou e lutou pelo espaço que ela conquistou. Mas a história do presente também tem temas muito importantes, como feminismo, tem algumas partes bem feministas, o papel da mulher, a submissão, frustrações do dia a dia, trabalho, emprego, sonhos, lutar por aquilo que se quer, família, traições, amor, reencontros, partidas, luto. Então a gente tem tudo isso aqui nesse livro. É impossível não se emocionar com essa história, gente. A gente tem personagens que também são muito cativantes mesmo. Não é só a Pose, temos outros personagens que abrilhantam essa leitura. A Lucinda, ela tem uma forma de escrever que deixa a gente muito imerso na leitura. Obviamente que a Lucinda também faz algumas descrições grandes e isso pode fazer com que o livro tenha os seus altos e baixos em questão de fluidez. Mas também é muito bom esse livro. Minha próxima leitura do mês, depois de ler 2 calhamaços, por assim dizer, foi ler um mangá, porque a leitura geralmente flui mais rápido, mais gostosinha, é só diálogos, então eu pensei que seria um pouco mais leve. Porém, a minha escolha foi I Want to Eat Your Pancreas, da
Yoru Sumino, que é a escritora do livro mesmo, aqui é a adaptação do livro dela, mangá. Quem adaptou foi a Idumi Kirihara. O livro é um mangá em inglês, não tem no Brasil essa tradução ainda, e é uma história muito, muito linda. Deixa eu ver se eu passo aqui pra vocês. Esse é o começo do livro. O traço é muito perfeito, e aqui eu marquei várias coisas, como vocês podem ver, porque o mangá realmente me emocionou bastante. O título mesmo, assim, numa tradução livre, seria Eu Quero Comer o Seu Pâncreas. E tem tudo a ver com essa história, porque, gente, algumas culturas diziam que quando você come um órgão de outra pessoa, esse órgão está saudável, o seu órgão que está doente, ele fica curado. Aqui tem muito a ver porque essa garota aqui, a Sakura, ela tem um problema no pâncreas, e o pâncreas dela está paulatinamente deixando de funcionar, que vai levá-la à morte. E isso não é spoiler, porque bem aqui no primeira página do livro, essa daqui a gente já sabe que tá tendo um funeral da Sakura. E aí a gente vai acompanhar essa história em retrospecto, através do personagem do menino. Eu não vou dizer aqui o nome dele, porque a gente não descobre esse nome até a última página do livro. Então, a gente vai acompanhando a história deles, como eles se conheceram. Foi de uma forma totalmente imprevista. Ele estava no hospital e de repente ele achou o diário da Sakura no banco do hospital. E aí ele pegou, pensava que era um livro e começou a ler. Foi aí que ele descobriu que a Sakura tinha um problema no pâncreas e que ela ia morrer ali há algum tempo. Então ele achou de início realmente que era uma brincadeira. Mesmo que a menina tenha dito pra ele que era verdade, ele não deixou a ficha cair, ele não caiu a ficha, achou que era uma brincadeira dela. E acabou que ela começou uma amizade muito grande com ele, e ele era uma pessoa extremamente tímida, introspectiva, solitária. E a partir do momento que ela entrou na vida dele, ela fez uma transformação na vida desse garoto. Ele acabou se tornando mais conhecido na escola, ele acabou saindo mais de casa para ficar com ela, porque ela queria que ele ajudasse ela a realizar algumas vontades, alguns sonhos que ela tinha a fazer, algumas coisas que ela tinha para fazer antes de morrer. Então ela transformou toda a vida dele. E isso ele vai percebendo aos poucos. Ele vai percebendo como uma única pessoa pode transformar a sua vida, sabe? Então é uma história que é triste por um lado, mas ela é muito, muito especial, ela é muito bonita, porque não foca na doença da Sakura, foca na construção de uma amizade, a transformação que uma pessoa tem no poder das escolhas dessa pessoa. Então é um livro que, um mangá que é muito bonito. No final eu dei 5 estrelas e favoritei esse livro, porque traz uma mensagem muito, muito bonita de amizade. Amor também, gente, porque amizade é amor, né? Amor é amizade. Um mangá que me emocionou muito, e apesar de ser em inglês, é um inglês relativamente fácil. Muito, muito, muito legal essa leitura. E, gente, tô simplesmente apaixonada por esse livro. Gostaria muito de que ele fosse traduzido para português. Gosto de vir aqui falar sobre livros em inglês e indicar para quem sabe ler inglês. Mas eu também sinto que, às vezes, ele não é acessível para todo mundo. Isso me deixa um pouquinho frustrada, porque é uma história realmente muito boa. É isso. E por fim, a minha última leitura do mês de fevereiro, última não menos importante e não menos boa, foi o livro Segredos de uma Noite de Verão, o primeiro volume da série As 4 Estações do Amor, da famosíssima Lisa Kleypas. Esse livro eu li e, gente, olha, marquei também tudo. Porque o livro é simplesmente fantástico. Eu amei essa leitura. Eu tô nessa vibe de romances de época, romances assim, contemporâneo, romances fofinhos. Então eu peguei esse volume aqui pra ler, até porque muitas pessoas, quando eu falava no Instagram sobre romances de época, indicaram esse livro aqui, a coleção As 4 Estações do Amor da Lisa Kleypas. Então, quando eu procurei esse livro pra vender, ano passado, a edição antiga não existia mais, e quando existia era muito cara. E aí a editora Arqueiro, resolveu lançar ela numa edição assim mais menor, né? Numa edição menor. É uma coleção chamada Pop Chic, que vai ter livros menores, mas bem trabalhados, com orelhas, com uma boa gramatura de páginas, das folhas. Então é muito bonitinho e é até melhor para carregar, por causa que é um tamanho menor. Então,
Eu amei esse livro porque ele é bem diferente dos romances de época que eu estou lendo ultimamente, né? Porque os romances de época que eu estou lendo, eles geralmente são pessoas que já são nobres, né? São pessoas da classe nobre, vivendo temporada de casamentos ali em Londres. Aqui a gente tem uma pessoa, uma mulher, a Annabelle, e ela é nobre, porém o pai dela morreu e a família dela está passando por sérias dificuldades financeiras. Então ela precisa urgentemente encontrar um marido, porque senão ela vai ter que se conformar em ser amante de alguém para poder ter dinheiro para pagar as contas. Isso é extremamente horrível para ela, vai contra os princípios dela, vai contra o orgulho e a honestidade dela. É interessante aqui porque a história vai começar a se passar no ano de 1841. E em 1841 ela conhece o Simon Hunt. O Simon Hunt, ele é filho do açougueiro da cidade ali de Londres. E é interessante porque há um certo preconceito da nobreza com as pessoas que trabalham realmente, porque ele fez fortuna trabalhando, fazendo investimentos. E aí ela tem um certo preconceito com ele, mas ela conhece esse homem incrível, lindo e maravilhoso, e eles acabam tendo ali uma fé. 2 anos depois, ela tá ali já desesperada pra casar. Ele já tem tentado muito chegar perto da Annabelle, mas ela sempre recusa porque ela quer mesmo casar com um nobre. Mas as condições dela atual não facilitam que ela tenha mais essa opção de estar escolhendo a dedo. Então ela e algumas amigas solteironas se reúnem para bolar um plano para que a Annabelle consiga fisgar aí um nobre e poder salvar assim a família financeiramente falando, né? É aí que tudo começa, porque as coisas ficam mais engraçadas e mais legais nesse livro, né? Porque ela vai para uma temporada numa casa de um duque e o Simon Hunt acaba indo acompanhando porque ele está realmente fixurado em Annabelle. Assim, esperando o dia para que ela ficasse nos seus planos de conquistar o nobre e assim possa ser sua amante. Confesso que amei o livro do começo até o fim. Porém, o fim eu fiquei assim um pouquinho meio chateada com os últimos acontecimentos. Eu achei que poderia ter acontecido alguma coisa, não necessariamente o que aconteceu, pra provar ali que os dois se amavam, né? Não precisava ser algo tão trágico e tão dramático. Mas mesmo assim foi bem legal acompanhar essa história e amei, amei mesmo. Super recomendo pra vocês. Então, gente, foram esses os 4 livros que eu li em fevereiro. Foram leituras delícias, né? E eu espero que vocês tenham pegado aqui algumas dicas de leitura, porque eu sei que esses 4 livros são muito bons. Se você se interessou por algum deles e quiser comprar, compra através do meu link que tá aqui na descrição do vídeo, viu? Tô reforçando porque, gente, preciso pagar boleto, me ajudem. E é isso, gente. Muito obrigada por terem acompanhado o vídeo até aqui e até um próximo vídeo. Um beijo grande. Tchau, tchau!